ele foi condenado à morte por uma mentira, uma conspiração inteira, inventada do zero para incriminar católicos. No patíbulo, diante da multidão, fez uma coisa que ninguém esperava. Perdoou em voz alta cada um que o matava, a exemplo de Nosso Senhor. Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos todo santo do dia. Sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o todo santo dia do dia 1º de julho, dia de Saint Oliver Plunkett, ou, em português, São Olivério Plunkett, o último mártir católico executado em Tyburn, famoso patíbulo de Tyburn, que nós já vimos muitas vezes aqui. Inclusive, é um dos santos mais venerados da Irlanda até hoje. Antes de eu entrar, de eu situar vocês, sim, ficamos uns bons dias sem todo santo dia, então, eu tô aqui quase todo santo dia, mas por bons motivos. Alguns vocês vão ver hoje, mas eu vou soltar um vídeo só falando sobre isso. Por que eu voltei hoje? Por que não dia 30? Por que não dia 29, dia de São Pedro e São Paulo? Perdemos o dia de São José Maria Escrivá, São João Batista, grandes santos, santos da minha devoção, São José Maria Escrivá, São Pedro, São Paulo, santos que eu sou muito devoto, que eu amo, histórias que eu amo, enfim, mas perdemos. E hoje nós viemos porque hoje é aniversário da patrona, no finzinho do dia. Mais uma vez, eu já falei do aniversário do Hub aqui, já falei do aniversário do DPA. Em geral, para esses eventos eu não guardo a data específica do ano, né? Ou não é exatamente o nascimento. A patrona ela começou, talvez a gente tenha tido um vídeo em junho, ou os vídeos começaram no fim de julho, eu já não me lembro mais. Mas dia 1º de julho de 2023 foi o dia que nós consagramos a patrona, a Nossa Senhora de Schanstatt, a Mãe Três Vezes Admirável, no santuário aqui em Porto Alegre. Esse projeto já vinha sendo gestado, foi entregue na urna do santuário, é consagrado à Virgem Três Vezes Admirável. Então, hoje completamos 3 anos de existência enquanto patrono. Patrono hoje é uma editoria, um projeto dentro do Hub Católico. Mas muitos de vocês chegaram aqui por causa dela, seguem lá no Instagram ainda. Então, parabéns a nós, a vocês que estão aqui comigo. O Todo Santo Dia nasceu por essa sede que a gente tem na patrona de contar a vida dos santos. Cá estou. Vamos falar então de Saint Oliver Plunkett. Inclusive, mais um adendo. Vale lembrar que a gente está entrando em julho, primeiro dia de julho, primeiro todo santo dia de julho. E a tradição da Santa Igreja dedica esse mês ao preciosíssimo sangue de Cristo. Então, eu sempre trago as devoções específicas de Nosso Senhor, o coração de Jesus, que me é muito caro. Essas devoções, elas estão acima, com toda certeza, né, dos santos. Às vezes a gente esquece que a, a, a gente sabe a pessoa de Jesus Cristo está acima dos santos, mas a gente esquece que essas devoções do coração de Jesus, Santíssimas Chagas, Preciosíssimo Sangue, todas essas devoções, todos esses aspectos de Nosso Senhor são o próprio Senhor. Então todas essas festas e devoções estão acima da celebração dos santos. Os santos existem para louvar o Senhor, para que essas festas existam. Bom, vem comigo então, para a gente ver essa história de fake news. Sendo Oliver Plunkett viveu na Irlanda do século XVII, tá? E ser católico, naquela época, era literalmente um crime. Em alguns momentos não era literalmente, mas na prática também era. Depois que a Inglaterra rompeu com Roma, né, através do rei Henrique VIII, que praticamente, claro que isso é uma simplificação grosseira, mas que praticamente criou a sua igreja para poder casar de novo. A coroa inglesa foi apertando cada vez mais o cerco sobre os católicos, né, das ilhas. Na Irlanda, que era católica até o último fio de cabelo, esse cerco se tornou uma perseguição aberta.
As chamadas leis penais proibiam o sacerdócio, proibiam o episcopado, proibiam missa, tá? Pouco antes, inclusive, de St. Oliver, outro Oliver, Oliver Cromwell, tinha devastado a Igreja Católica na Irlanda, tá? Igrejas de fato destruídas, o clero morto, exilado, fiéis sem poder receber os sacramentos, batismo, crisma, confissão, isso quando não tinham sido perseguidos, né? Então, é nesse país em ruínas que nasce, em 1625, numa família anglo-normanda. É, lembrem que a gente está falando de. Me perdoem, que a gente está falando aqui de uma Grã-Bretanha que é colonizada, formada pelos povos do próprio norte da Europa, né? Então, os anglos, os normandos, são todos povos do norte ali da Alemanha, da França, e isso faz diferença, tá? Nas regiões lá. Claro que no século XVII isso já está muito mais desenvolvido, muito mais distante da sua origem. Ali pelos 20 e poucos anos, ele vai estudar em Roma, é ordenado padre, vira professor de teologia, passa a morar, de fato se instala na sede da igreja, na Roma italiana, que nem italiana era naquele momento. Ele podia ter ficado ali a vida inteira seguro, dando aula de teologia. Ele tinha o que fazer em Roma, ele não estava apenas exilado, enfim. Ele de fato tinha uma vida construída ali à disposição dele. Mas Deus tinha outros planos e ele entendeu isso. Em 1669, a Santa Sé, vendo a Irlanda devastada, entende que é preciso reconstruir a igreja por lá. E St. Oliver é, é enviado como arcebispo de Armagh. Ou seja, Armagh é a primeira sede irlandesa. Então, ele é arcebispo de Armagh e primaz da Irlanda. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com isso, mas, por exemplo, no Brasil, o arcebispo da sede São Salvador é o primaz do Brasil. O que quer dizer isso? Que todas as dioceses surgiram dessa diocese no Brasil. Na Irlanda, todas as dioceses surgiram da diocese de Armagh. Então, aquele arcebispo ele tem primazia sobre os outros. Ele é o irmão mais velho. Inclusive, essa primazia ela tem no Código de Direito Canônico tem alguns detalhes sobre ela, assim como as províncias eclesiásticas, né, dioceses sufragâneas, etc. Já falou disso no DPA alguma vez, mas aqui no YouTube vale a gente fazer um vídeo só sobre isso. Comenta aqui se tu quer. Bom, é basicamente hierarquicamente o homem mais importante da igreja irlandesa. Só que aceitar esse posto era assinar uma sentença de morte. Era voltar para o país onde ser sacerdote, onde dar asilo a um sacerdote já era crime, muitas vezes condenado com a morte, com o enforcamento, o degolamento. St. Oliver Plunkett aceitou, foi consagrado bispo em Gant em março de 1670 e desembarcou na Irlanda para fazer aquele trabalho que possivelmente ninguém aceitaria naquele momento. E é aqui que a história dele cresce, tá? Porque ele não chegou e se escondeu para tentar administrar uma igreja. Ah, não, vamos reconstruir das sombras. Não, ele simplesmente foi um bispo missionário numa Irlanda devastada. É, é, claro, ele precisava viajar disfarçado, viver como clandestino, dormia onde dava para dormir, mas ele não se escondeu e ficou ali inerte, não. Ele foi atrás do povo, né? O pastor com cheiro de ovelha, como o Papa Francisco dizia. Só no primeiro ano, St. Oliver Plunkett crismou cerca de 10.000 pessoas. Até o fim de 1673, foram 48.655 crismados. Ele tinha registros disso. É prática muito comum da igreja ter registros
desse tipo de coisa. Inclusive, se hoje nós temos cartório, censo, IBGE, isso tudo a gente deve à Igreja Católica, tá? A Igreja Católica que fazia isso até meados do século passado. Bom, 48.000 pessoas que tinham ficado anos sem bispo receberam o sacramento pelas mãos dele. Ele fundou escolas, formou padres, organizou o clero. Imaginem os sacerdotes sem o seu pai, sem o líder, sem o pastor, perseguidos. De fato, foi o pastor. Ele foi o soldado que vai na frente para encorajar os demais. Mas é claro que a perseguição não ia espreitar para sempre sem atacar. O golpe que derrubou Santo Oliver Plunkett veio de uma mentira, veio de um estratagema para pegá-lo. Na Inglaterra existia um sujeito chamado Titus Oates. Ele inventou do nada uma conspiração, né, uma suposta conspiração católica para matar o rei, que ela ficou conhecida como o Popish Plot, né, o complô papista, digamos, o plano papista. Era tudo falso, né? Era uma história fabricada, mas ele caiu num terreno de ódio anticatólico, de medo da perda do poder. Isso virou como uma histeria coletiva. Muitos católicos foram presos e mortos com base nesse depoimento inventado, nessas histórias, nessa a fake news do século XVII, tá? É, é como jogar uma bomba no meio da multidão e todo mundo sai correndo, não sabe pra onde, mesmo que eles estejam na ponta de um penhasco. Bom, foi assim que prenderam nosso arcebispo. Em dezembro de 1677, o primeiro julgamento, eh, lá na Irlanda, simplesmente desabou, as testemunhas de acusação não apareceram, porque na própria terra dele todo mundo sabia que aquele golpe não existia, que aquilo era uma farsa. Só que em vez de soltarem ele, fizeram uma coisa, eh, ainda no final ainda pior, e, foi mais uma jogada para não dar o braço a torcer. Eles levaram ele para Londres para ser julgado longe de casa, onde ninguém conhecia, a verdade dos fatos, a índole do bispo. Em Westminster Hall, ele foi acusado de alta traição, um processo em que ele praticamente não teve direito à defesa, sequer conseguiu trazer direito suas testemunhas da Irlanda. Ou seja, mesmo para a justiça da época e para a justiça, inglesa, né, que é diferente, por exemplo, do direito romano, direito anglo-saxão, mesmo para esses processos foi um processo completamente errado, tá? E as pessoas, claro que muitos que estavam conduzindo isso sabiam disso, condenaram um inocente à morte, ainda que ele pudesse ser condenado como católico, caso, as leis estivessem em vigor, mas o golpe claro, condenar ele como católico não tinha força perante o povo. O que tinha força perante o povo para sustentar esse tipo de decisão era dizer que teríamos um golpe. É, eu ia comentar, mas eu não vou falar de política, né, pessoal? Bom, dia 1º de julho de 1681, no famoso patíbulo de Tyburn, nós já vimos praticamente todos os grandes mártires da Inglaterra desse período foram mortos em Tyburn. É que se dá o fim da vida do grande arcebispo. St. Oliver Plunkett subiu o patíbulo, se colocou diante da multidão, uma multidão que tinha literalmente ido ver um espetáculo, e em voz firme, ele professa a fé católica e termina dizendo ainda: "Perdoo a todos que tiveram parte, direta ou indiretamente, na minha morte e no meu sangue inocente." Ou seja, além de declarar sua própria inocência,
ele expressa na prática a sua fé. Ou seja, ele se declara inocente, ele, faz o seu credo e no final ele vive o seu credo sendo inocente. Perdoa os juízes, perdoa os carrascos, os falsos acusadores. E é um gesto tão poderoso e tão simbólico, olhando hoje, né, do futuro, porque ele foi o último católico a morrer em Tyburn, o último católico martirizado no patíbulo. Quase 300 anos depois, em 1975, São Paulo VI canonizou nosso arcebispo primaz. Inclusive, foi o primeiro santo em quase 700 anos nascido na Irlanda que foi canonizado. Fazia muito tempo que não tínhamos santos irlandeses canonizados. E naquele dia o Papa, na homilia, repetiu com todas as letras as palavras de perdão de Santo Oliver Plunkett e fez questão de reforçar e honrar ele, lembrando a todos, declarando que ele é um sucessor de São Patrício. São Patrício é o grande evangelizador da Irlanda, que foi o grande bispo de Armagh. Então, uh, Santo Oliver Plunkett é o sucessor desse grandíssimo santo da Igreja Católica. Sim, o primaz, aquele que conduziu toda a igreja na Irlanda a Deus, seu tempo de vida, modelo de reconciliação. Bom, é, é uma história. É difícil da gente se colocar. Para mim, as histórias dos santos são constrangedoras nesse sentido, tá? É muito difícil a gente olhar para os nossos, para as nossas mazelas, para as nossas imensas dificuldades e se ver diante disso. Um homem condenado por uma mentira, vítima de um linchamento público, de um erro judicial forçado, né, levado para longe dos seus para poder ser julgado. Um homem que não se encolheu diante da sua missão. Inclusive, eu sempre lembro aqui que a gente deve rezar pelos nossos arcebispos, pedir a intercessão dos grandes santos bispos. Bom, St. Oliver Plunkett é um grandíssimo bispo, exemplo para muitos dos nossos bispos, para todos os nossos bispos do dia de hoje. Bom, me conta aí nos comentários se tu já conhecia a história dele, se hoje tu precisa rezar por alguém que tem dificuldade com o perdão, que tem dificuldade de aceitar sua missão, se tu tem essa dificuldade, me conta nos comentários. Aproveita para deixar teu like, a tua inscrição no Hub Católico. Isso ajuda muito o conteúdo a ser disponibilizado, a chegar mais longe, a encontrar mais católicos sedentos pelas histórias dos santos, tá? E não posso deixar de falar para vocês da Selo, nossa loja de camisetas e moletons. A gente tá com a coleção Regra, ainda tá na promoção. Eu falei que a gente vai ficar até o meio de julho nessa promoção. A loja já teve offline por algum tempo. Então, temos todas as 12 estampas ali disponíveis. Algumas estampas já tem moletom. Os moletons estão fantásticos lá. E nesse QR Code tu pode ir direto para a loja. O link vai estar aqui embaixo também. Não perde a oportunidade, as camisetas estão muito bonitas. Eu não tô com as minhas aqui agora para usar, mas eu não tô justamente porque, né, como dizia a minha mãe, me dizia minha mãe, é couro e água, eu uso ela, lavo, uso, né? Eu tenho duas aqui, que é aquelas que eu sempre mostrei para vocês, que eu fiz para teste, então colhem lá na Selo, vistacelo.com.br, tem link aqui embaixo, tem o QR Code. Aproveita enquanto elas estão na promoção,
por 89,90. Voltemos aos nossos santos, então. Temos um dia cheio de mártires. Vou tentar ser breve, eu me estendi bastante aqui no nosso grande arcebispo. Mas hoje, como a gente pode ver no nosso martirológio, agora com Night Vision, com visão escura, visão noturna, não sei como é que se chamam aí. Mas eu particularmente gosto de usar tudo aqui na versão escura. Vou mudar aqui pra vocês, vai acender a luz aqui na minha cara, provavelmente. Ó. Agora, inclusive, com funcionalidades, nós temos o Hub ID. Eu não vou perder muito tempo aqui, mas vejam que eu tô logado aqui em cima, ó. Isso tu pode acessar sem logar, mas se tu logar, tu consegue favoritar os teus santos para achar eles mais fácil. Mas nós temos Santo Arão, da tribo de Levi. Santo Arão, né? Arão do Antigo Testamento, no Monte Or, tempo do Êxodo, irmão de Moisés, que também é santo, da tribo de Levi, ungido por Moisés com óleo santo, como o primeiro sacerdote da Antiga Aliança. Ou seja, a igreja comemora hoje aquele que prefigura o sacerdócio que Cristo levaria à plenitude. Tá? Ele foi sepultado no alto do Monte Or. Para os santos do Antigo Testamento, assim como os da Era Apostólica, nós não temos as datas aqui no martirológio. Depois nós temos São Martinho de Vienne, a Galha Lionense, tá? Um bispo de Vienne. Justamente daquele período quando o cristianismo ainda estava se firmando no sul da Gália Romana. As fontes ali são escassas, mas a gente conhece bastante o período, né? Deixa eu trazer para vocês. Vou guardar essa novidade. Segura até o fim do vídeo que mais para baixo eu mostro para vocês. Não vou perder aqui. A gente não tem tanto para falar desse santo, mas São Teodorico em Reims, na França também, em pleno reino dos francos, aqui em 533, no reino dos merovingios recém-convertidos. São Teodorico foi um sacerdote, justamente discípulo de São Remígio, que foi o grande bispo que batizou o rei Clovis. Então é um padre formado na linhagem espiritual de quem catolicizou a França, de quem catequizou a França, que é a filha primogênita da igreja. Santo Epárquio, um sacerdote que levou vida reclusa também no mundo merovingio, a gente está falando em 581, então 50 anos mais ou menos depois de São Teodorico. Santo Epárquio, ele passou 39 anos recluso, totalmente recluso, entregue à oração, recebendo discípulos em dado momento da vida. Ele tem uma frase que era muito lembrada, que é: a fé não teme a fome. São Gouveno, bispo na Bretanha Menor, tá? Aquela região que tinha uma tradição monástica céltica muito forte. São Gouveno, depois de viver como solitário, foi sucessor de São Paulo de Leão no episcopado. E não temos muito mais informações do que isso, além de informações populares, mas é um bispo que vem da vida eremítica no século VI, sempre fala disso também, justamente no período que antecede as grandes ordens religiosas. Tá? São Carilefo, abade de Saint Calais, né, no mosteiro de Saint Calais, em Le Mans, ele é o abade que deu o nome, né? Então, Saint Calais é o mesmo São Carilefo, na França, que ele fundou e governou esse monastério no século VI, num tempo em que o mosteiro, por si só, esse mosteiro, mas a instituição mosteiros, a vida monástica, era o coração espiritual da vida no Ocidente, tá? Os beatos George Beasley e Montfort Scott, sacerdotes mártires em Londres, no reinado de Elizabeth I, após o cisma anglicano, assim como o beato Thomas Maxfield,
Só que no reinado de James II, eh, todos condenados à morte no patíbulo de Tyburn. Os primeiros em 1591, o beato Thomas Maxfield em 1616. Os beatos João Batista do Vernil e Pedro Arédio Labrurri de Laborderie morreram na Revolução Francesa em 1794 num barco-prisão, né, ao largo do Roquefort, que era onde ficava o barco-prisão para onde levavam os católicos. O primeiro, São João Batista, era um carmelita descalço, o segundo era um cônego de Clermont. O beato Antônio Rosmini, um sacerdote eh, fundador do Instituto da Caridade das Irmãs da Providência, foi beatificado em 2007, tá? O beato Inácio Falzon, clérigo, que morreu em 1865 em La Valetta, na ilha de Malta, ele teve um apostolado muito particular, cuidava dos soldados, dos marinheiros que passavam por Malta. Lembre que Malta fica bem no Mediterrâneo. Vou aproveitar para mostrar para vocês que nós temos agora um mapa exclusivo, mas aqui o Mediterrâneo, olha só, cara, vocês vão ficar impressionados com esse mapa. Hoje a gente não vai usar tanto, tá? Mas o Mediterrâneo é esse grande local de passagem, então Malta tem essa característica, né? Bom, ele é conhecido por ser um catequista de homens que talvez ele nunca mais visse, de salvar homens, talvez, à porta da morte, soldados partindo para a guerra, etc. São Zhang Hualu, na província de Hunan, na China, morreu na perseguição dos Boxers. Foi canonizado por São João Paulo II, junto com os santos mártires chineses no ano 2000. Santos Justino Orona Madrigal e Atilano Cruz Alvarado, sacerdotes mártires em Guadalajara, no México, em 1928, na Guerra dos Cristeiros, tá? Também canonizados por São João Paulo II no ano de 2000. O beato João Nepomuceno Krzan, que morreu no campo de concentração de Dachau em 1942, um dos 108 mártires poloneses da Segunda Guerra, também beatificados por São João Paulo II. E, por fim, São Domiciano, abade eremita do século V. Por que ele está aqui? Vamos ver uma coisa. Bom, por algum motivo, o martirológio inverteu, mas São Domiciano, abade francês da Galha Leonense. Esse foi o nosso 1º de julho. Se a história de St. Oliver Plunkett te tocou, se tu conhece alguém que precisa ouvir essa história, seja pelo aspecto do perdão, da justiça, seja pelo aspecto da missão, manda esse vídeo para essa pessoa, comenta o nome dela aqui, explica para ela o que tu ouviu, conta o que tu ouviu hoje. Tem hora que a vida do santo diz o que a gente não consegue dizer, então não percam essa oportunidade. E, é claro, o conteúdo só chega longe quando vocês falam dele, compartilham, ajudam. Não esquece que nós temos a nossa loja de camisetas, a Selo, produtos top de linha para vocês. Tô meio enferrujado de fazer o todo santo dia, tô cansado, tô acabado. A gente tá vindo de 2 semanas. Bom, eu falei pra vocês lá no início que nós tivemos o Caetano internado, as gurias aqui com otite até hoje, madrugadas viradas, mas eu decidi estar aqui e eu sei que se pra um de vocês isso aqui for 0,01% de ajuda na caminhada da santidade, tá feito o trabalho. Perdoem a voz, o cansaço, a ferrugem. Aos poucos, o ritmo volta. Espero vocês no próximo Todo Santo Dia. Até amanhã. Tchau.